começando aqui, viu? A gente vai começar aqui a sessão sobre choque cardiogênico. Bom, primeiro para definir choque cardiogênico a gente tem que definir choque, né? A gente já tinha falado em aulas anteriores aí. O choque é uma condição decorrente de uma doença que é uma condição ameaçadora à vida, com má distribuição generalizada de fluxo sanguíneo, né? E aí acontece um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio, né? A oferta de oxigênio a gente chama de DO2, né, de delivery, o consumo de oxigênio a gente chama de VO2. E aí leva a hipóxia tecidual. Então, se eu tenho uma desbalanço entre a oferta de oxigênio e consumo de oxigênio no tecido, eu começo a ter hipóxia do tecido e começo a ter, por isso, sinais de choque, tá? Então, o choque não é hipotensão, e a hipotensão é uma condição frequente no choque, mas não é a mesma coisa. O paciente hipotenso, na hora, ele está hipotenso, tá? O paciente com choque, ele tem outros sinais, tem sinais que definem choque, certo? Geralmente, o paciente chocado, ele está hipotenso, mas não necessariamente. O paciente, ele pode chocar normotenso também, tá? E o paciente pode estar hipotenso sem choque. A condição mais frequente, o paciente está hipotenso e ele não chega a perpetuar o choque porque você começa a fazer medidas ali, tá? Então, o choque requer evidência de perfusão tecidual inadequada, é assim que a gente define choque. Então, o choque é um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio, o desbalanço de DO2 e VO2, né? Só para recapitular aqui, para a gente entender a condição do choque cardiogênico. Como é que tira essa janela aqui? O choque, o débito cardíaco, desculpa, a oferta de oxigênio, que é o DO2, ela é uma junção aqui, tem dois componentes, né? O débito cardíaco e o consumo arterial de oxigênio. Então, a partir do débito cardíaco, que dá fluxo, né, e do conteúdo arterial de oxigênio, que leva oxigênio, fornece oxigênio de conteúdo arterial de oxigênio, a gente tem a oferta de oxigênio nos tecidos. Então, não basta só ter oxigênio no sangue, ele tem que ser carregado para o sangue. E não basta só carregar o oxigênio, carregar o sangue, tem que ter oxigênio no conteúdo arterial, tá? E quais são os determinantes? A gente divide nesses dois componentes aí, o débito cardíaco e o conteúdo arterial de oxigênio. Então, quais são os determinantes do débito cardíaco? Pré-carga, que é a pressão de átrio direito, é o que chega no átrio direito, o que chega nas cavas, né, na cava e no átrio e ventrículo direito. A contratilidade, que é a força de contração cardíaca, e a pós-carga, que é a pressão arterial, a pressão da resistência vascular que o coração tem que vencer, tá? E um outro componente é a frequência cardíaca também, tá? Em livro não tem, só tem esses três, mas a frequência cardíaca ela também é um componente do débito cardíaco, porque inclusive está na forma, né? O conteúdo arterial de oxigênio, a gente tem dois componentes do conteúdo arterial de oxigênio, tá? Essa é a fórmula do conteúdo arterial de oxigênio. Aqui tem a saturação de oxigênio ligado à hemoglobina, que é o oxigênio ligado à hemoglobina, e o oxigênio dissolvido no plasma, certo? Então, se eu tenho fluxo, que é o débito cardíaco, e eu tenho oxigênio, que é o conteúdo arterial de oxigênio, eu tenho perfusão. Para eu ter perfusão no tecido, eu tenho que ter as duas coisas, tá? O paciente vai estar mal perfundido por algum desses componentes aí que está levando ao quadro de choque, tá? A depender do tipo de componente que está prejudicado aí, eu vou ter um tipo de choque diferente do outro. Então, se eu tenho um choque hipovolêmico, o paciente está muito hipovolêmico, o problema é a pré-carga. Tá? Então, ele tem tão baixa pré-carga que ele não consegue ter débito cardíaco por causa da pré-carga. Se eu tenho um choque obstrutivo, por exemplo, tá? E o paciente, o problema dele está aqui entre contratilidade e pós-carga. Poderia dizer pós-carga em alguns casos. Então, eu não vou ter débito cardíaco por causa disso. E no caso da aula de hoje é por questão da contratilidade também, tá? Vocês vão ver que não é tão, a gente vê que não é tão simples assim, não é só contratilidade. O choque cardiogênico ele pode ter problemas diferentes, pode ter inclusive pós-carga, né, levando um choque cardiogênico, tem componentes diferentes aí, mas geralmente a contratilidade, tá? E o consumo de oxigênio, que é essa equação de Fick, é muito parecida com a da oferta de oxigênio, só que é uma diferença entre conteúdo arterial e conteúdo venoso de oxigênio, tá? Então, o consumo de oxigênio tem a ver com a taxa de extração de oxigênio. Então, esse não é muito o foco da aula de hoje, não. Só estou introduzindo para introduzir a condição do choque, tá? Então, a taxa de extração de oxigênio, o TO2, é o VO2 dividido pelo DO2, que é inversamente proporcional à saturação venosa central de O2. O que é, qual é a analogia disso aqui? Então, se todo mundo são 5 horas da tarde, tá? A gente só almoçou. Teve gente que só almoçou aqui, algumas pessoas comeram ali na Edna, outras pessoas não comeram nada, tá? Então, se você está com fome e passar uma bandeja aqui cheia de comida, tá todo mundo com fome. Cada um vai pegar alguma coisa, a gente vai comer um monte, né? E a bandeja vai passar com quase nada ali para a porta, lá no final, tá? Então, a nossa taxa de extração de oxigênio é alta porque a gente está sedento por oxigênio, certo? Se está todo mundo alimentado, todo mundo bem a gente almoçou agora, e aí passa uma bandeja cheia de comida, tá? Aí você vai pegar um doce, um café, mas você está cheio, né?
então vai passar a bandeja cheia de comida aí lá para fora, porque ninguém quer comer muito, tá todo mundo cheio, tá? Com tecido a mesma coisa. Então, quanto maior a nossa taxa de extração de oxigênio, maior o consumo de oxigênio pelos tecidos proporcionalmente, e quer dizer que o tecido está mais ávido para o oxigênio, tá? Ou está chegando menos oxigênio lá. Está passando uma bandeja ou outra de vez em quando. Tá? Passar uma bandeja toda hora, a nossa taxa de extração de oxigênio passa a ser menor. Por isso que a nossa saturação venosa central de O2 acima de 70% é o normal, abaixo de 70% é um sinal indireto de desbalanço de O2 e VO2, certo? Mas o mais importante para entender lá para frente é essa condição aqui. O que é que determina o débito cardíaco? Tá? Tem pré-carga, pós-carga, contratilidade e frequência cardíaca. Beleza. E o problema do choque cardiogênico vai ser principalmente um problema de fluxo. Tá? Bom, a curva de DO2 e VO2 para qualquer choque é essa aqui. Ó. Essa é a curva de DO2 e VO2. Se você entender a curva de DO2 e VO2, você compreende a maioria dos tipos de choque e consegue atuar melhor. Tá? Nós estamos aqui, vocês estão vendo meu mouse ali, né? A gente está aqui, ó, nessa parte aqui. Tá? Então, significa o quê? Que a nossa oferta de oxigênio é suficiente e ultrapassa a condição do nosso consumo de oxigênio. Tá? Eu entrego muito mais oxigênio para o tecido do que eu preciso. Se eu começar a diminuir o meu delivery, o meu DO2, se eu começar a diminuir a minha oferta de oxigênio, prender a respiração, se eu prender a respiração aqui uns 30 segundos, eu vou começar a aumentar, eu vou começar a aumentar, isso eu vou começar a aumentar a minha taxa de extração, que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Quanto menos oxigênio eu entrego, eu consigo aumentar ainda a taxa de extração e eu consigo ainda não diminuir o meu consumo, tá? Porque eu tenho uma folga aqui que eu ainda não diminuo o meu consumo, até que chega nessa parte aqui, ó, que é o DO2 crítico. Quando chega nesse ponto aqui do DO2 crítico, se eu reduzir mais ainda a minha oferta de oxigênio, eu começo a reduzir o meu consumo porque eu não consigo extrair mais do que isso. A minha taxa de extração de oxigênio chegou no limite máximo, tá? Aí começa a levar meu lactato porque eu comecei a fazer metabolismo anaeróbio. Não está chegando oxigênio no tecido, o tecido tem que produzir energia por ATP, ele começa a fazer metabolismo anaeróbio por outra via, pela via do lactato, tá? Ele começa a quebrar ali, produzir menos ATP sem O2, fazer anaerobiose, certo? Então, não passa bandeja de oxigênio aqui, a gente vai começar a comer o cachorro, a comer a perna, entendeu? Comer a parede, alguma coisa a gente vai ter que fazer aqui, tá? O nosso corpo vai começar a fazer autofagia e por aí vai. Beleza. Então, os limites críticos aqui de... É brincadeira, tá? Os limites críticos aqui de 50% a 60% é quando o DO2 crítico passa o limiar de VO2. Então, começa a ocorrer metabolismo anaeróbio. Isso aqui é que define o choque, tá? Quando a gente começa a baixar aqui nessa curva de DO2 e VO2, a gente começa a entrar em choque. O paciente começa a entrar em choque. Aqui ele ainda está hipotenso, por exemplo, ou está com a condição ameaçadora à vida, tem uma agressão inflamatória ali, ou hipovolemia, ele ainda está por aqui. Quando passa daqui para baixo, o paciente começa a descer essa ladeira aqui, da curva de DO2 e VO2, ele começa a fazer metabolismo anaeróbio, a gente começa a ver as disfunções orgânicas e começa a ver os sinais de choque. Tá? Nosso objetivo é trazer o paciente para cima de novo dessa curva. Nosso paciente está descendo a ladeira, nosso objetivo é empurrar ele de novo para cima da curva e devolver ele para cá, para esse platô aqui, que ele saia na aerobiose, ele saia dessa parte em que ele está diminuindo o consumo de oxigênio. Como é que eu trago ele para cá? Aumentando o meu DO2. Eu tenho que aumentar a minha entrega de oxigênio nos tecidos. Tá? E quais são os componentes do DO2? O débito cardíaco, o conteúdo arterial de oxigênio. Então eu tenho que aumentar esse DO2 aqui. Então eu não posso deixar um paciente chocado com hemoglobina de 6, tá? Eu não posso deixar um paciente chocado de saturando, certo? Com baixa oxigenação. E eu vou ter que atuar em algum desses mecanismos aqui que está fazendo o meu paciente estar em choque. Ou ele tem um problema de pré-carga, ou ele tem um problema de contratilidade, ou é pós-carga, ou é de frequência. Então eu vou atuar no que está piorando o débito cardíaco dele e o que está piorando o conteúdo arterial de oxigênio dele para conseguir aumentar o DO2 dele e tirar ele daquela fase da curva de DO2 e VO2, certo? Quem quiser mais sobre isso aqui, a gente fez uma aula mais detalhada de choque um mês desses aí, está lá no canal, tá, do YouTube. Então, como é que eu digo? O meu paciente está mal perfundido, ele está em choque. Existem várias formas de avaliar, tá? Então, parâmetros de avaliação: lactato, base excess, SVO2, saturação venosa central de O2, a mista e a central, e o gap de CO2, tá? Não é muito foco aqui, não vamos detalhar muito, tá? E os sinais de hipoperfusão periférica: então, tempo de enchimento capilar, o Motrin, que é o livedo reticular, gradiente de temperatura, que é a diferença central e periférica de temperatura. E outros sinais sugestivos, hipotensão. Então, hipotensão é um sinal sugestivo de choque, não quer dizer que o paciente esteja chocado. Ele pode estar só hipotenso. Se ele estiver bem perfundido, ele está só hipotenso, tá? O paciente vai estar oligúrico, rebaixado o nível de consciência, então começa a ter sonolência, confusão mental. Dificilmente o paciente vai chocar na sua frente, orientado assim, olhando para você. Pode ser bem no início, tá? Como o cérebro se alimenta de oxigênio, precisa de oxigênio, depois o cérebro vai começar a ter menos função porque está entregando menos oxigênio.
e taquicardia reflexa. De todos esses aí, os principais são lactato e empitimento capilar, tá? Esses são os principais. Principalmente no choque séptico, tá? Esse estudo aqui chamado Andrômeda Choque randomizou os pacientes para seriar a perfusão com lactato e empitimento capilar e mostrou que um não é inferior ao outro, eles são equivalentes, a gente usa os dois na prática, tá? Lactato e empitimento capilar. Isso principalmente para o choque séptico. Para o choque cardiogênico é um pouco diferente, eu vou valorizar até mais algumas condições que a gente não valoriza tanto assim no choque séptico, por exemplo, a oligúria, por exemplo, a pressão, a depender do tipo de choque, tá? O nível de consciência também, a gente vai usar outros parâmetros indiretos também para valorizar, diferente do choque séptico, a gente pode focar nesses dois aí para definir perfusão, certo? Mas sim, a gente define perfusão de qualquer choque, inclusive do cardiogênico, principalmente com lactato e empitimento capilar. E para isso, para a gente conseguir entender, a gente tem que entender o seguinte, ó, a gente tem um sistema arterial e um sistema venoso aqui, tá? O coração direito, ele bombeia sangue aqui nas artérias pulmonares, chega nos capilares pulmonares, depois passa para o coração esquerdo, que depois passa o corpo inteiro, volta para as arteríolas e volta aqui para o retorno venoso, tá? Eu preciso entender o sistema direito e o sistema esquerdo como sendo separados para poder entender em que momento atuar e que componente do choque eu vou atuar. Não posso pensar o coração como uma coisa só, tá? Não, o coração não é uma coisa só, o coração tem dois sistemas diferentes, certo? Às vezes é um, às vezes é outro, eu tenho que entender em qual componente a gente vai atuar para poder agir no choque cardiogênico. A pós-carga também ela tem não é tão simples de entender a condição da pós-carga, existem várias variáveis, tá, para a gente entender a pós-carga. E uma condição principal aqui, peraí, a gente entender o seguinte, quanto mais a pós-carga é mais ou menos inversamente proporcional ao volume sistólico, a ejeção ventricular esquerda, tá? Quanto maior a pós-carga, menos o volume, menor o volume sistólico, menor a capacidade de ejeção do ventrículo esquerdo. Se eu diminuir a pós-carga, o ventrículo esquerdo consegue ter uma capacidade maior de ejeção, consegue aumentar o volume sistólico, tá? São condições inversamente proporcionais. Diferente da pré-carga, tá? Via lei de Frank-Starling aí. A pré-carga é diferente. Quanto maior a minha pré-carga, pela lei de Frank-Starling, mas eu consigo atingir um débito cardíaco com um volume sistólico maior, tá? Isso tem um limite também, né? Se ultrapassar um certo limite, passa a não ser verdadeira essa lógica. Então a gente tem a impedância arterial total, tem a condição da resistência por tempo também, a elastância arterial, a resistência vascular sistêmica, tem vários componentes arteriais aí que são componentes da pós-carga, tá? Que eles juntos aí eles dão para a gente a condição da pós-carga. E a gente, a partir do choque, né, quando o paciente está em choque, a gente vai ter vários sinais indiretos aí, ou várias disfunções orgânicas, tá? Decorrente do choque. Se meu paciente ficar hipoperfundido por muito tempo, eu vou ter um monte de disfunção orgânica, tá? Esse é um problema. Eu não posso deixar o paciente sem oferta adequada de oxigênio para ele ter um consumo adequado de oxigênio, senão ele começa a fazer um monte de disfunção orgânica. Quanto mais tempo eu deixo meu paciente chocado, pior para ele, tá? Então eu tenho que ser agressivo na fase inicial do choque e restaurar a perfusão do paciente rapidamente, o mais rápido que eu conseguir, tá? Isso não significa tirar na hora inteira, isso não significa fazer o paciente acordar inteiro, significa fazer ele ficar bem perfundido, tá? Enquanto o seu paciente estiver bem perfundido, aí você fica um pouco mais tranquilo, tá? Aí você vai conseguir ver as outras coisas. Mas primeiro você tem que tirar o paciente da zona de hipoperfusão. Você tem que melhorar a perfusão dele, tá? E aí você vai no componente que é importante. Se você não melhorar a perfusão do paciente, deixar ele dormir lá mal perfundido, ele vai chegar de manhã com lactato lá na altura, o coração com disfunção, pulmão com disfunção, rim com disfunção, tá? Trato gastrointestinal com disfunção, ele vai ter um monte de alteração por causa do choque, certo? O Weil, em 67, ele definiu os tipos de choque, tá? Primeiramente, ele dividiu em 7 tipos de choque. Depois, ele juntou em distributivo, ele juntou o séptico, o neurogênico, o distributivo, neurogênico. Ele juntou 3 tipos de choque no o anafilático, né? O que ele chamou de alérgico. Depois, ele mesmo juntou, alguns anos depois, nos 4 tipos de choque aí. Hipovolêmico, cardiogênico, distributivo e obstrutivo, tá? Esses são os 4 tipos de choque. Então, igual fazer uma anamnese no exame físico, quando você avalia o paciente inteiro, você tem que pensar que tipo de choque eu estou lidando. Eu estou lidando com choque obstrutivo, cardiogênico, distributivo ou obstrutivo, que a partir dessa diferenciação você vai atuar no mecanismo que está causando o choque. Tá? Não adianta fazer expansão volêmica para um choque que é obstrutivo, puramente. Você tem que desobstruir, tá? E por aí vai. Não adianta botar dobutamina no choque distributivo. O problema dele não é força de contração cardíaca, o problema dele é pré-carga, tá?
E tipos de choque aí, né? Então, o distributivo tem vários tipos, né? Sepsia, anafilaxia, insuficiência adrenal, neurogênico. O obstrutivo pode ser um pneumotórax, tamponamento, TEP. O hipovolêmico tem vários tipos, né? Perda gastrointestinal, diarreia, pancreatite, grande queimado, hemorragia. E o cardiogênico, tá? Que a gente vai falar um pouco mais. O cardiogênico, a gente tem um monte também de tipo de choque de cardiogênico, tá? Quando a gente simplifica, às vezes fala, o choque cardiogênico, a pessoa acha que o coração está fraco e pensa o coração como uma coisa só, simplifica e bota dobutamina. Não é tão simples assim. O choque cardiogênico ele pode ter muitas naturezas também, tá? E a depender das diversos tipos de natureza do choque cardiogênico, a gente também vai atuar diferente dele, tá? Então, a gente pode ter uma condição que é miocárdica, pode ter uma condição que é valvar, elétrica, obstrutiva também, ele encaixa aqui como sendo fazendo um choque cardiogênico secundário, tá? Os obstrutivos, se eu tiver uma embolia pulmonar, eu posso fazer um corpo pulmonar e posso chamar isso aqui de um choque obstrutivo, tá? Ou posso chamar de cardiogênico também, porque ele vai ter um corpo pulmonar. Tamponamento cardíaco igual, tá? A gente vai falar lá no finalzinho. Os elétricos, então se eu tiver um ataque arritmia, uma arritmia com resposta ventricular rápida, ou uma bradiarritmia, eu vou ter um choque cardiogênico relacionado à frequência, tá? O débito cardíaco ele tem relação com a frequência cardíaca também. Então, se por um acaso eu tiver uma bradicardia muito importante, ou ataque cardíaco muito importante, um ataque arritmia importante, eu vou fazer um choque cardiogênico. O paciente vai chocar, tá? Não posso deixar o paciente, né, numa condição dessa, se ele tivesse sintomático, eu tenho que melhorar isso, tá? Ou eu tenho que diminuir a frequência dele ou aumentar a frequência, tá resolvido o problema, tá? A gente não vai entrar muito nisso aqui, que isso aqui é mais na próxima aula. A gente vai entrar na próxima aula nisso aqui, nas bradiarritmias e taquiarritmias, tá? O paciente pode ter um choque cardiogênico de origem valvar. E isso aqui é um problema, porque ele precisa de uma avaliação mais detalhada para entender o que é que vai fazer, tá? Se o paciente tiver uma estenose valvar importante ou uma insuficiência valvar importante, a depender do tipo de válvula, não adianta dar dobutamina, vai até piorar a condição, não adianta dar... a dobutamina, por exemplo, que é o protótipo que se faz para choque cardiogênico no geral, ele vai até piorar alguns tipos de choque obstrutivo por causa de válvula, tá? Choque de insuficiência valvar. Então isso tem que ser visto, tem que ser bem visto mesmo. O próprio eco vai dizer isso para a gente, ausculta, mas o eco vai dizer também, tá? Se você tem um paciente com choque cardiogênico, um soprão, sopro principalmente, é melhor você detalhar um pouco mais a anatomia cardíaca, o que é que está acontecendo, fazer um eco urgente e ver se não é uma condição, uma estenose valvar importante, tá? Ou uma insuficiência valvar importante, porque o tratamento muda, tá? E o protótipo principal aqui de choque cardiogênico que a gente tem é o paciente que tem baixa contratilidade mesmo, né? Então, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é responsável por mais de 80% dos choques cardiogênicos. A maior parte do choque cardiogênico esmagadora é para o infarto, tá? Geralmente o paciente que faz choque cardiogênico é um infartado, mas existem um monte de outras situações, tá? Então pode ser um paciente que teve mais do que 40% de perda de massa do ventrículo esquerdo, ou um paciente que teve menos de 40% de perda de ventrículo esquerdo, mas com arritmia ou vasodilatação associada. Infarto de ventrículo direito, também é uma condição importante, tá? Complicação mecânica, então o paciente pode ter uma ruptura de parede livre de ventrículo, ele pode ter uma ruptura de septo, ruptura de músculo papilar, isso tudo relacionado ao infarto. Agora, o paciente que já tem insuficiência cardíaca, ele tem uma falência cardíaca, se ele descompensar da falência cardíaca, ele pode ter uma crônica agudizada, tá? Então ele era um crônico que descompensou, ele pode ter uma falência cardíaca aguda com primeira apresentação, então é um paciente que tem uma cardiomiopatia dilatada ou deficiência de tiamina, por exemplo, aguda, tá? Ele pode fazer um choque cardiogênico. O paciente que tem uma miocardiopatia dilatada por uma taquicardiomiopatia, ou aqui embaixo ele fala do Takotsubo, tá? Então cardiomiopatia induzida por estresse, ou uma miocardite aguda também, que é uma condição que não é muito infrequente, a gente pensa pouco, tá? Então o paciente nunca teve insuficiência cardíaca e chega agudamente com a síndrome de insuficiência cardíaca, tá? Paciente jovem, teve pródromo viral, você tem que pensar em perimiocardite viral, tá? Tem as relacionadas à gravidez, tem as desordens endócrinas também que podem fazer, tá? Disfunção cardíaca. Tem o pós-cardiotomia. Tem essa outra condição aqui que é a obstrução do fluxo da via de saída que a gente vai falar mais para frente. Pós-parada cardíaca, isso a gente pega muito, né? O paciente pode ter uma parada cardíaca, chegar para a gente pós-parada e ele pode ter um choque misto ali, cardiogênico e distributivo, tá? Por causa da inflamação relacionada à hipóxia tecidual. Contusão miocárdica também, a gente tem sala de trauma aqui, chega paciente com trauma fechado, que pode ter contusão miocárdica.
tá? E a depressão miocárdica relacionada à sepse, que não é tão comum quanto a gente pensa, tá? Não é comum o paciente em sepse fazer miocardiopatia relacionada à sepse, certo? Não é assim, não vai fazer em todas. Então, a dobutamina para sepse geralmente ela não tá bem indicada não, tá? Pode estar, dependendo do contexto, mas geralmente não tá. Principalmente quando é colocada às cegas, assim, empiricamente. Mas existe também a condição relacionada à sepse. Então, são muitas causas, tá? Igual qualquer tipo de choque, o choque cardiogênico ele tem a mesma raciocínio. Então, tem um desbalanço DO2 e VO2. Você tem que avaliar a macro e a microhemodinâmica. E tem uma coisa importante que é o seguinte: na fase precoce de qualquer choque, a gente ainda tem mecanismo de adaptação e tem diferenciação do espectro. Então, no início do choque, você consegue diferenciar que tipo de choque o paciente tem, tá? E aí vem resposta inflamatória, perda da capacidade compensatória, alterações variáveis nos diversos sistemas, alterações celulares e metabólicas, começa a ter dano irreversível, vasoplegia, e na fase tardia é difícil diferenciar os componentes e o mecanismo, tá? Se você pegar um choque do paciente com 3, 4 dias, você já se perde ali, você não sabe mais o que é cardiogênico, o que é obstrutivo, o que é vasoplégico, tá? Quanto que o paciente está hipovolêmico ou não. Então, quanto mais o choque perpetua, mais difícil fica de você diferenciar os mecanismos. E todos os choques, depois eles viram choque vasoplégico. Tá? Qualquer choque, se for perpetuado por uns dias, ele vira depois um choque vasoplégico, porque você adoece a microcirculação. Certo? Então, quanto mais tempo passa, mais difícil é de reverter o choque. Então, o choque ele tem que ser tratado agressivamente, principalmente no início. Certo? E depois ele passa a ter uma resposta pobre ao tratamento. Então, quanto mais a gente demora a reconhecer um choque, demora a reconhecer o tipo de choque, pior o prognóstico do paciente. Para qualquer tipo de choque, isso aí, tá? Então, se começa a piorar demais ali, você acha que é um choque séptico, o paciente só piora, não responde a vasopressor, é importante você voltar e ver se é sepse mesmo, tá? Ver se não tem um pneumotórax, ver se não tem um tamponamento, ver se não é outra coisa. E olha a função cardíaca, ver se não é um choque cardiogênico também. Beleza? Então, a gente consegue também fazer um eco beira-leito, tá? E avaliar o coração. Você consegue ver o coração com eco beira-leito. Isso aqui é um coração normal, tá? Esse é uma janela apical com 4 câmaras. Você não precisa fazer nenhum cálculo aqui. Você não precisa ser ecocardiografista. Você não precisa ser radiologista para ver. Isso é um choque, isso é um coração normal. Ele está batendo bem, tá? Agora, esse é a mesma janela de um coração com disfunção. Esse coração não está bem. Vocês estão vendo que ele não bate nada? Então aqui o ventrículo esquerdo. Olha como o ventrículo esquerdo tem uma contratilidade muito ruim. Tá vendo? Não precisa fazer cálculo nenhum aí, você está vendo que o coração não está bem. Tá? Isso pode ser feito pelo emergencista na sala de emergência. Só você olhar o coração com ultrassom. É só olhar, não precisa fazer cálculo. Certo? Outra janela aqui, ó. Agora outra janela, para external eixo curto. Então a janela que você faz aqui, ó. Esse coração está normal. Você está cortando o coração agora num outro corte aqui, tá? Você está vendo o coração contraindo dessa forma. Você está vendo que a contratilidade do ventrículo esquerdo é normal, certo? Agora o mesmo corte com muita disfunção. Olha como é que o coração está contraindo. Não contraindo nada, tá vendo? Dá para ver? Fica claro aí que o coração não está bem, tá? Então tem um déficit de contratilidade aí. Aqui é com derrame pericárdio. Aqui é com o ventrículo direito grande, você está vendo que tem um choque obstrutivo, pode ter um choque obstrutivo, então um TEP, por exemplo, o ventrículo direito grandão aqui, ó. Esse é o ventrículo direito, tá? Inclusive apertando o septo contra o ventrículo esquerdo, tá? Isso aqui é um sinal de disfunção. Mais uma vez aqui, ó, um coração com uma disfunção importante, tá vendo? Esse aqui é o ventrículo esquerdo que não contrai nada, certo? Por que eu estou mostrando isso aqui? Para encorajar vocês aí na beira do leito olhar o coração, tá? Pega o ultrassom, é só olhar, bota lá, olha o coração do paciente, tá? Não precisa ter ninguém experiente por perto, é só você começar a olhar que você vai começar a reconhecer. Coração que bate bem, coração que não bate bem, tá? A gente fez uma aula também de avaliação global da função cardíaca, está no canal também, de como é que você calcula o débito cardíaco, como é que vê a função ventricular esquerda e direita, isso aí dá para você aprender também, simples, está lá no canal também, tá? Mas estou botando esse aqui só para encorajar vocês a olhar mesmo. Pega o ultrassom e olha. E aí, em relação ao choque cardiogênico, então você viu que é um choque cardiogênico, tá? A causa mais frequente é infarto agudo do miocárdio com disfunção ventricular esquerda. Esse é um artigo que é uma revisão de choque cardiogênico, tá? Ele traz definições aqui diferentes, tá? De sociedades diferentes, guidelines diferentes. Todas elas colocam mais ou menos a mesma coisa, que é um paciente que está com hipotensão, ele está com sinais de hipoperfusão, tá? Periférica, ele está com sinais de hipoperfusão, que é o que a gente já definiu lá na frente, e ele tem o critério hemodinâmico aqui, ó. Então alguns trazem o índice cardíaco baixo, eu já vou falar mais para frente o que é o índice cardíaco, tá? O índice cardíaco é uma variável do débito cardíaco com a superfície corporal. É o débito cardíaco relacionado ao peso e altura da pessoa.
Então, entenda índice cardíaco como se fosse um débito cardíaco. Então, essa definição aqui é o paciente hipotenso, hipoperfundido e com débito cardíaco baixo, menor do que 2,2. E a pressão de empunhamento da artéria pulmonar maior do que 15. Já vou mostrar o que é isso aqui, mas isso aqui significa que o coração está trabalhando com altas pressões de enchimento. Tá? Então, esse é o paciente que está com choque cardiogênico segundo esse trial aqui. Outros já não trazem, por exemplo, essa definição aqui do eco. Tá? Eles trazem só a evidência clínica, hipoperfusão. Outros aqui também não trazem, tá? Ele traz o paciente com extremidades frias, hipoperfusão e tal. Então, eles se dividem em definições, as sociedades diferentes. A gente tem, isso também não é o foco da aula, diferenciar os tipos de choque, mas existem várias diferenças aqui entre o choque séptico, cardiogênico e hipovolêmico. Tá? O cardiogênico ele tem geralmente o índice cardíaco diminuído. Tá? Ele tem que ter o índice cardíaco diminuído, isso é uma condição sine qua non. Então o débito cardíaco tem que estar reduzido, o índice cardíaco, tá? A contratilidade, o índice cardíaco. Ele tem que estar diminuído, é uma condição comum entre eles. Mas, a depender do choque cardiogênico, eles se dividem, tem diferenças. Tá? Depois de um estudo de espectro dessas pessoas aí, Diamond e Forrester, eles fizeram aqueles espectros lá acho que na década de 80, eles fizeram os espectros, né? Os subgrupos, né? Frio e úmido, frio e seco, quente e seco, quente e úmido. Então, a partir dessas definições, depois foi aprimorado, eles definiram que o perfil clássico de choque cardiogênico é esse subgrupo 4 aqui, que é o frio e úmido. Tá? Isso é o mais comum, mais ou menos 2/3 dos pacientes. O paciente que ele é frio e úmido. O paciente que é frio significa que ele é com perfusão periférica reduzida. Tá? Isso significa que ele tem baixo débito, significa que ele tem um índice cardíaco reduzido. Então esse paciente está com um índice cardíaco menor do que 2,2 pelo menos. E o paciente que ele é úmido, como é que a gente define um paciente úmido? A gente pode definir também por congestão sistêmica direita e esquerda, tá? Então o paciente tem estase jugular, tem ascite, derrame pleural, pode não ter nada disso também, tá? Edema de membro inferior, ele tem hepatomegalia e ele tem congestão pulmonar. Então ele pode ter congestão sistêmica e pulmonar, ou eu posso definir com a pressão de encoiamento da artéria pulmonar maior do que 18, tá? Que é esse PCWP aqui, pressão de encoiamento da artéria pulmonar. Isso aqui quer dizer que o ventrículo esquerdo está trabalhando com altas pressões, certo? A pressão de encoiamento da artéria pulmonar ela é uma estimativa da pré-carga ventricular. E ele é uma estimativa indireta da pressão ventricular esquerda. Tá? Como é que a gente mede isso aí? Ó? Isso aqui é um cateter de Swan-Ganz. Tá? O cateter entra aqui, a gente passa ele na jugular, por exemplo, na subclávia. Ele entra aqui pela veia cava superior. Tá? E ele entra aqui no átrio ventrículo direito e depois empurra ele até a artéria pulmonar. Ele entra na artéria pulmonar. Tá? Na artéria pulmonar, na hora de medir a pressão de empunhamento, acontece a pessoa insufla um balonete. A gente insufla um balonete e fecha a artéria pulmonar. Tá? E a gente mede a pressão da artéria pulmonar encunhada, ou seja, fechada. A partir dessa medida da artéria pulmonar, a gente está medindo indiretamente a pressão que o ventrículo esquerdo está trabalhando. Tá? E a partir daí a gente define se o coração está com altas pressões ou baixas pressões. Isso ajuda a diferenciar um monte de tipo de choque. Isso aqui, por exemplo, ajuda esse mesmo catéter aqui ajuda a manejar qualquer paciente grave em choque, tá? De qualquer tipo, esse cateter vai ajudar a manejar, são as Swan-Ganz. Então, o coração clássico, ou o choque cardiogênico clássico é esse, baixo índice cardíaco e alta pressão de enchimento, alta pressão de encoiamento, que é o paciente frio e úmido, que é esse aqui, tá? O choque cardiogênico clássico, que é baixo índice cardíaco, alta pressão de encoiamento da artéria pulmonar e alta resistência vascular sistêmica, tá? Esse é o clássico. Esse é o que a gente pega e não tem dúvida, esse paciente tem um choque cardiogênico. Isso aí dá na cara e tal, beleza. Mas não necessariamente o paciente precisa ter esse espectro, tá? A gente pode ter variações na pré-carga do paciente. Então tem paciente com choque cardiogênico que está com a pré-carga baixa também. Ele não precisa necessariamente estar com a pressão de encoiamento da artéria pulmonar alta. Esse é o paciente que vai ter um choque euvolêmico, é um choque cardiogênico euvolêmico, que é esse paciente aqui, ó, que ele tem baixo índice cardíaco e tem a pressão de encoiamento da artéria pulmonar normal ou baixa, tá? Eu posso ter a volemia do paciente, o paciente não necessariamente ele vai estar hipervolêmico, então às vezes a gente vai fazer volume no paciente com choque cardiogênico, a depender do espectro da sua avaliação, ele pode estar hipovolêmico inclusive, tá?
E a resistência vascular sistêmica também vai ser diferente. Então eu posso ter esse paciente aqui, ó, que é o paciente que está quente e úmido, que é o paciente que ele tem um choque com vasodilatação, um choque misto que a gente chama, tá? Ele pode ter um choque cardiogênico misto com choque vasodilatacional, tá? Então ele não necessariamente o paciente tem que estar frio para ter um choque cardiogênico. Eu posso ter ele quente e úmido, tá? Mas eu não posso ter um paciente com as duas coisas. Não posso ter um paciente com alto índice cardíaco. Isso não pode. Isso aqui não é, quer dizer, isso aqui não é choque cardiogênico, tá? Se eu tenho um índice cardíaco alto, não é choque cardiogênico. Tem que ter índice cardíaco baixo débito cardíaco. Certo? Beleza aí? Então, vamos lá. Então, esses são os fenótipos hemodinâmicos, tá? Que a gente tem. Só ver se está tudo bem aqui na... O pessoal está vendo assim. Esses são os tipos de choque, ou os de fenótipos, tá? Do choque cardiogênico. Eu tenho vários fenótipos. Eu não necessariamente eu tenho sempre esse fenótipo, que é o clássico, que é o que a gente procura para dizer que o paciente tem um choque cardiogênico, que é esse aqui, frio e úmido. Às vezes não, às vezes ele vai estar quente, às vezes ele vai estar também seco, tá? Os determinantes da pré-carga, né, como a gente já falou, né, quais são os determinantes da pré-carga? O paciente, a volemia é um determinante da pré-carga, a distribuição da volemia é um determinante da pré-carga. Se você tem um paciente que é um hepatopata grave, por exemplo, ele vai estar todo mal distribuído, vai estar todo inchado e vai ter pré-carga baixa. Esse paciente é muito fácil ele fazer um choque hipovolêmico, tá? Apesar dele estar todo inchado. Ele é um paciente anasarcado, cronicamente. Mas ele tem a má distribuição da volemia, então é muito fácil esse paciente fazer um choque e ficar hipovolêmico, tá? Por exemplo, se você pega um paciente hepatopata e faz uma sepse nele, ele vai responder a volume no início, apesar dele estar um balão de inchado no terceiro espaço, tá? A sístole atrial é um determinante da pré-carga e a estimulação simpática também é um determinante da pré-carga. Os determinantes da pós-carga, então obstrução de fluxo, resistência vascular, periférica e vasomotricidade. Ali eu vou passar, tá? Determinante da contratividade, estimulação simpática, fármaco, frequência cardíaca, oxigenação, estimulação simpática. Oxigenação principalmente de coronário, né? Então, se eu tiver uma baixa oxigenação coronariana também, eu vou ter déficit de contratilidade. Beleza. Só um recado importante, a resposta circulatória inadequada, que é a vasoconstricção periférica, ela pode aumentar a perfusão coronariana ao custo de aumentar a pós-carga. Então, se eu deixar o meu paciente muito hipotenso para não aumentar a pós-carga, eu não vou perfundir as minhas coronárias, tá? Então tem que deixar ele normotenso pelo menos. Então, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes no choque cardiogênico a gente vai botar nora também no paciente, tá? Para deixar ele normotenso, porque eu tenho que ter perfusão coronariana também, para poder aumentar minha contratilidade, tá? Apesar de que isso vai aumentar a pós-carga também. Então, alguns choques cardiogênicos a gente pode até vasodilatar o paciente, a depender. Mas geralmente a gente vai colocar nora junto com a dobuta, tá? Ou junto com o que você vai fazer também. Tá, então beleza. Isso aqui é um fluxograma daquele artigo que eu falei para vocês, de como é que a gente chega primeiro no choque cardiogênico. Tá? Esse artigo ele coloca que toda cidade, todo lugar deveria ter um fluxo rápido de choque cardiogênico, igual tem para síndrome coronariana aguda. Tem um time de choque cardiogênico, um hospital específico para receber o cara com choque cardiogênico, tem que ter acionado esse time antes do paciente ir, como se fosse um paciente com AVC ou com síndrome coronariana aguda. Seria o caso do SAMU reconhecer que é um choque cardiogênico e já acionar o time do choque cardiogênico, já está todo mundo lá, cirurgião cardíaco, arritmo, todo mundo, a depender da doença do paciente, tá? E aí por isso que ele divide aqui, ó, num paciente que tem de transição e depois num paciente que tem especialista em choque cardiogênico. A ressuscitação inicial pode envolver vasopressor inotrópico, pode envolver ventilação mecânica e a etiologia específica da terapia médica, tá? Para a síndrome coronariana aguda, que é essa sigla aqui, ACS, você vai fazer a reperfusão e a fibrinólise e pode também ter outras estratégias aqui, como balão aórtico, um artifício aqui que é de acoplar melhor o ventrículo a átrio, tá? E os dois ventrículos, ECMO e esse VAD implantável aqui, que é isso que eu falei para vocês, tá? Que é de acoplar é um device de acoplamento atrioventricular, tá? Mas eu não vou entrar muito nisso aqui agora. Especificamente falando do IAM, tá? Especificamente falando do infarto agudo do miocárdio, que é o principal, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui é do guideline de infarto sem supra, tá? Infarto com supra não tem dúvida, é reperfusão, direto, tá? O infarto sem supra e a angina instável é que as pessoas ficam na dúvida. O infarto sem supra fica por aí, rodando, né?
Fica, vai na UPA, depois vai para o hospital, fica por aí meio rodando assim, ninguém sabe muito o que fazer com o infarto sem supra, porque o hospital não aceita, né? Mas o infarto sem supra e a angina instável, eles são síndromes coronarianas agudas sem supra de ST. Todo síndrome coronariana aguda sem supra de ST tem que ser estratificada nesses riscos aqui, ó. Muito alto risco, risco intermediário e baixo risco, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. O choque cardiogênico, se a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, mesmo sem supra, e ele tem um choque cardiogênico, ele entra no critério aqui de muito alto risco. Isso significa muito alto risco que o paciente tem que fazer intervenção invasiva imediata. Tá? Ele tem que ir para um centro que faz angioplastia imediatamente para ser reperfundido. Tá? Significa que se você pegar na UPA um paciente com infarto sem supra aqui no hospital, em qualquer lugar, e ele tiver um choque cardiogênico por causa disso, ele tem que ser reperfundido em menos de 2 horas. Ou seja, significa que ele tem que ir para o Costa, tá? Ou sei lá onde você estiver, certo? Porque senão do choque não vai adiantar nada você fazer dobutamina, fazer volume, fazer isso, fazer aquilo, porque está obstruído o vaso. Precisa reperfundir, tá? Essa é a terapia principal. Eu sei que nem sempre isso é simples, mas estou mostrando para vocês o que é o de guideline aqui, o que é para fazer, fluxo correto mesmo internacional, tá? Assim como se o paciente tiver complicação mecânica, se ele tiver uma falência cardíaca aguda, né, que é um pouco diferente aqui de choque cardiogênico, mas se ele tiver uma falência cardíaca aguda também, se ele tiver instabilidade hemodinâmica e elétrica também, tá? Se o paciente tiver instabilidade elétrica, fazendo arritmia toda hora, fazendo taquiarritmia toda hora, tá? Ele tem que ir para lá para reperfundir. Beleza? Até aí tudo bem, né? Então, para definir o que é choque, reconhecer o tipo de choque, você entendeu que tem que definir que tipo de choque é, tá? E qual componente você vai atuar. Se for infarto, tem que entrar naquele fluxo ali. Aprendeu a molhar mais ou menos ali o coração no pé, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho das drogas vasoativas, tá? Cada droga vasoativa, ela tem uma ação diferente aqui nos receptores, tá? Receptor alfa 1, beta 1, beta 2, receptor de dopamina. O que são esses receptores? O que é isso aí, tá? Pra gente entender a dobutamina. O sistema simpático, ele tem receptores adrenérgicos, tá? Como é que a gente entrega o estímulo simpático para o órgão efetor aqui, ó? Esse aqui é o órgão efetor, tá? O tecido efetor, músculo, o que você quiser. Como é que eu entrego o estímulo simpático ao órgão efetor? É através de 2 sinapses aqui, tá? Uma sinapse mediada por acetilcolina e uma sinapse mediada por norepinefrina, que é essa da periferia aqui. No receptor adrenérgico. Esse receptor adrenérgico ele pode ser alfa, beta, pode ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. A depender do tecido, o tecido vai escolher nele lá um receptor para ter em mais abundância. Porque a depender do tecido, ele vai querer vasodilatar ou fazer vasoconstricção com o estímulo simpático. Tá? Então, o vaso da pupila, o vaso do intestino, o vaso da bexiga, o vaso do esfíncter da bexiga, urinário e o vaso do coração, eles são diferentes, vão ter respostas diferentes. Tá? Tem locais do corpo que vai fazer vasoconstricção, locais do corpo que vai fazer vasodilatação com o estímulo simpático. Certo? Então, esses receptores eles estão mais presentes em cada tecido, a depender do tipo de ação que você quer com o estímulo simpático. Não é isso? Então, o que eu quero com o coração, com o estímulo simpático? Se entrar um leão aqui, eu tiver que correr, eu tenho que ativar o estímulo simpático, eu tenho que sair correndo. Então, o meu coração tem que bater mais rápido e mais forte. Tá? Não é isso? Então, eu preciso de receptores que, no estímulo simpático, façam meu coração bater mais rápido e mais forte. Certo? Mas não é uma boa hora para eu urinar. Concorda comigo? Se entrar um leão aqui é uma boa hora para minha bexiga contrair meu esfíncter, não é uma boa hora, tá? Então, a depender do tecido que você está falando, vai ter respostas diferentes, certo? O neurotransmissor é a noradrenalina, tá? A adrenalina, ela é um hormônio, certo? A noradrenalina é que é o neurotransmissor, tá? A adrenalina faz produzir noradrenalina e vice-versa, tá? Mas nas adrenais, principalmente nas células cromafins. Mas o neurotransmissor é a noradrenalina. E aí essas drogas que a gente fala aí, nora, dobuta, dopamina, um monte de droga, elas são receptores, elas são agonistas adrenérgicos ou simpático-amiméticos, tá? É isso que elas fazem. E aí, a depender do tecido, eu vou fazer coisas diferentes. Então, o receptor alfa e o receptor beta. O receptor alfa, ele vai fazer contração muscular de vaso, brônquio, útero, bexiga. O alfa 2, a ração é diferente. O beta 1 é principalmente coração. Vou falar mais disso agora, tá? Na frente. Então, ele é principalmente coração. O beta 2 é musculatura lisa de um monte de órgão aqui também, certo? O que é que eu quero que vocês gravem aqui do efeito alfa 1? É que ele age nos vasos, tá? O alfa 1 é contração de vasos. Então,
o receptor alfa-1 ele faz aumento da resposta da resistência vascular periférica e aumenta a pressão arterial por isso. Então a noradrenalina ela age no receptor principalmente alfa-1. Então toda droga que tiver um grande efeito alfa-1, ela faz muita vasoconstricção, certo? Toda droga que tem um efeito, não tem efeito alfa-1, ela não faz isso. Não precisa copiar isso aí tudo não, tá? Isso aí é de outra aula. Só grava isso aí, alfa-1 é constricção periférica, aumento da resistência vascular periférica. Beta-1, a beta-1 prevalece no coração, então a beta-1 ela faz efeito dromotrópico, inotrópico e cronotrópico positivo, tá? Efeito dromotrópico é de condução. Os agonistas, então, são a noradrenalina, tem efeito beta-1, a dobutamina tem efeito beta-1, e os beta-bloqueadores agem aqui. O beta-bloqueador, se ele for seletivo, por exemplo, ele age só aqui. Se ele não for seletivo, ele vai agir também em outros lugares, tá? Pulmão e outras condições. E o beta-2, é o que a gente está colocando aqui, ele faz vasodilatação. O beta-2 está presente na maioria dos tecidos e faz vasodilatação, tá? Principalmente nas vísceras e músculos livres. Certo? Então, alfa-1, vasoconstricção, beta-1, coração, principalmente, inotropismo e cronotropismo, beta-2, principalmente, vasodilatação. Certo? O mecanismo de ação, isso é foto de livro, tá? Porque a melhor foto que eu encontrei é a do livro, que já estava todo riscado, meu livro, aí eu tirei foto daí mesmo. A dobutamina e a mirinona, elas agem por mecanismos parecidos, mas um pouquinho diferentes. Então, o receptor beta-1 da dobuta produz AMP cíclico, produz fosfodiesterase e fosfoquinase A, e aí produz esses canais de liberação de cálcio aqui. Aqui são canais de liberação lenta de cálcio e AMP cíclico, tá? E aí aumenta a força de contração cardíaca, certo? A dobutamina, isso aqui é só sobre a dobutamina, tá? Então, ela é um derivado da catecolamina, sintetizado para atividade inotrópica, é um derivado de catecolamina sintético, tá? A dobutamina ela tem efeito principalmente beta-1. Olha aqui, ó, a dobuta está aqui em cima, tá? Se você olhar aqui, ela tem 4 cruzes aqui no beta-1, tá? Lembra o que é o beta-1? Beta-1 é o estímulo cardíaco. Então, inotropismo, cronotropismo. Então, ela é um forte agonista beta-1 e ela tem um pouco de efeito beta-2 também, tá? Lembra o que é beta-2? Beta-2 é vasodilatação discreta. Então, a dobutamina ela faz inotropismo forte, faz cronotropismo também, só que ela tem um efeito de vasodilatação discreta também. Então, a dobutamina induz um pouquinho de hipotensão também, tá? Por causa da vasodilatação. Ela aumenta a automaticidade do nódulo sinusal. A dobutamina ela só aumenta o fluxo sanguíneo renal e mesentérico se tiver baixo débito cardíaco, no contexto de baixo débito cardíaco. Se você tiver o débito cardíaco normal já, ela não consegue fornecer aumento de fluxo renal e mesentérico, tá? Só se tiver no contexto de baixo débito cardíaco. Quais são as indicações? Então, se eu tiver altas pressões de enchimento de ventrículo esquerdo, lembra como é que começa a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo? Indiretamente lá, naquele PCWP, né? Na pressão de encoimento da artéria pulmonar, tá? Mas eu posso ver isso aqui também com eco. Se o ventrículo direito está trabalhando com altas pressões de enchimento no eco, é uma indicação para a dobuta no contexto do choque, tá? Estados de baixo débito cardíaco, infarto de ventrículo direito com repercussão hemodinâmica. Na sepse, eu só vou colocar a dobutamina na sepse se eu tiver uma disfunção cardíaca grave aqui, ó, com índice cardíaco baixo. Se o índice cardíaco estiver normal na sepse, não tem indicação de eu botar a dobutamina, certo? E qual que é a dose da dobutamina? Isso aqui é importante. Eu tenho que deixar a dobutamina numa faixa de 2,5 a 20 microgramas por quilo por minuto. Só coloca a dobutamina se você souber essa dose. Não coloque se você não souber, tá? Porque não adianta. Para você usar a dobutamina, você tem que saber como é que ela age, tem que saber a indicação, tem que estar bem indicada e você tem que saber essa dose aqui. 2,5 a 20 microgramas por quilo por minuto, certo? A ampola de dobutamina tem 250 miligramas. E aí você faz o cálculo a partir da sua diluição. Se você vai botar uma ampola em 250, fica 1 mg por ml. Se você colocar duas, fica 2 mg por ml. Aí você faz depois o cálculo. Tá bom? Então, olha só, ela tem um grande efeito beta-1 aqui, tá? A dobutamina. A dobutamina, a gente evita ela no choque vasoplégico, não tem porquê. Qual é o problema do choque vasoplégico? Lembra lá do primeiro slide, lá, os componentes do débito cardíaco, o que é que tem lá? Pré-carga, contratilidade e pós-carga, tá? Qual que é o problema do choque vasoplégico? É pré-carga, não é? O problema do choque vasoplégico é que eu não consigo devolver de novo a pré-carga para o coração direito para eu ter débito cardíaco adequado. Choque vasoplégico ele tem a contratilidade normal, o coração está batendo com a força suficiente. O problema do coração não é força, é pressão de enchimento, que está baixa, precisa de volume, chegando volemia nele, tá? Então, a gente evita aqui no choque vasoplégico. A gente evita se o paciente tiver hipovolêmico, então a gente não bota dobutamina se o paciente tiver hipovolêmico. Apareceu um negócio no meio. A gente evita se o paciente tiver hipotenso, então pressão menor do que 100.
Se você quiser botar dobutamina num paciente hipotenso, se você achar que tem indicação, você tem que colocar uma nora também. Ou tem que restaurar a volemia dele, tá? Se ele tiver com vasoplegia, você bota a nora. Se ele tiver com hipovolemia, você tem que dar volume, tá? Então, eu estou falando isso aqui para vocês verem que não é tão simples assim, é complexo. Você tem que avaliar o paciente direito ali, beira de leito, examinar o paciente, juntar dados, tá? De exame, de eco, de exame físico, de PVC, ver a cava, para você ausculta pulmonar, para você definir esse paciente está hipovolêmico ou não está. Esse paciente está com altas pressões de enchimento ou não está. Ele tem vasoplegia também ou não tem, tá? É só coração, tem obstrução, para você indicar terapias diferentes para cada componente desse. Você vai às vezes botar dobutamina no paciente e botar nora junto. Ou vai botar dobutamina e fazer volume no paciente também. Tá? Isso depende do tipo do paciente. Tá? Você tem que avaliar cada paciente diferente. Então você vai evitar se o paciente tiver hipotenso e se ele estiver fazendo arritmia ou muita taquicardia. Tá? Então taquicardia é importante, a arritmia, você não vai dar também dobutamina porque ela é arritmogênica também. Ela induz taquicardia e ela é arritmogênica. Tá? Ela está contraindicada. Quando é que você vai contraindicar a dobutamina? Cardiomiopatia obstrutiva. Não adianta você dar dobutamina num paciente que está com estenose aórtica grave. Tá? Fibrilação ou flutter, importante também, com frequência cardíaca muito alta. Estenose aórtica grave. E ela pode causar isquemia cardíaca também, sem elevar o débito cardíaco. Tá? Então, dobutamina é uma faca de dois gumes. Você tem que ter atenção quando você colocar a dobutamina. A gente vai falar um pouquinho mais agora aqui. Ó. Então, eu fiz um fluxograma aqui da última vez que a gente deu uma aula parecida aqui, que eu trouxe de outra aula, que é o seguinte. Primeiro, você tem que perguntar se o paciente ele tem indicação ou não tem. Tem indicação de dobutamina? Quando é que tem indicação? Choque cardiogênico, índice cardíaco baixo, tá? Então tem que ter um débito cardíaco baixo. Necessidade de otimizar a perfusão sistêmica, renal e splanchnic. Ou seja, se seu paciente está bem perfundido, para que você vai botar dobutamina? Tem que pensar bem, tá? Se ele está mal perfundido é outra história. Você tem que agressivamente tratar os componentes para otimizar a perfusão. Mas se o paciente está bem perfundido, para que você vai botar dobuta? Então, uma prática frequente que a gente não faz mais, tá? Isso era do Rivers lá de 2001, é pegar um SVO2 baixa e botar dobutamina. O paciente está ótimo, está conversando, está urinando bem, está bem perfundido, o lactato normal, mas está com SVO2 baixa. Você esquece o exame, rasga o exame, deixa para lá. Entendeu? O paciente bem perfundido, você não dá nem banho nele direito, você não conversa com ele, deixa ele quieto. Tá? Se ele está mal perfundido, não, você tem que tentar otimizar a perfusão. Mas se ele está bem perfundido, você não tem indicação. Tá? Você não precisa colocar dobutamina. Se ele está bem perfundido e está bem. Tá? Sem choque cardiogênico, sem uma hipoperfusão grave. Sem necessidade de otimizar a perfusão. Sistêmica, renal e splanchnic. Mas tem alguma coisa dessas, eu preciso otimizar mesmo o débito cardíaco do paciente, então beleza, eu vou para frente. Respondi que sim aí. Aí o paciente está euvolêmico, eu não inicio a dobutamina se o paciente está hipovolêmico, eu tenho que restaurar a volemia do paciente, certo? Agora ele tem contraindicação, então eu não vou iniciar se o paciente tem uma cardiopatia obstrutiva, se ele está hipovolêmico, se ele tem uma taquicardia importante, se ele tem uma arritmia importante. Eu tenho que primeiro corrigir isso aí. Então ele não vai tolerar, não vou colocar. Você não vai colocar dobutamina no paciente que está com 150 de frequência. Ele não vai tolerar, certo? Ou no paciente que está fazendo um flutter de batendo a 300, não tem indicação, certo? Beleza, não tem contraindicação. Aí você vai resolver colocar a dobutamina. Escolhi em colocar. Então você começa lá. Qual é a dose efetiva mesmo? 2,5 a 20 microgramas quilo minuto. Né? Então eu comecei lá com 2,5 microgramas quilo minuto, ou 5. Aí eu vou ter que ficar do lado. Você colocar a dobutamina significa que na próxima meia hora, uma hora, você tem que ficar do lado do paciente olhando o que aconteceu. Você não coloca a dobutamina igual a nora e deixa lá. A noradrenalina até a enfermagem titula, né? Se você não estiver perto do leito, ficar hipotenso, a enfermeira vai aumentar, depois ela te avisa. A dobutamina é diferente. Você vai colocar a dobutamina, você tem que ver se o paciente vai tolerar ou não vai tolerar. Você tem que ficar do lado. Certo? Então tolerou. O que é tolerar? Taquicardia, hipotensão, arritmia, piora do choque e isquemia cardíaca. Se ele fizer qualquer dessas coisas aqui de modo importante, você tem que tirar porque o paciente não tolerou. Então você colocou dobuta, o paciente ficou com 150 de frequência, você tem que tirar. Tolerou, ou você colocou, ele fez uma arritmia grave, uma FA de alta resposta, você tem que tirar. Tá? Você colocou e ele ficou muito impotente, ou ele piorou muito o choque, o paciente piorou muito a perfusão, tem alguma coisa acontecendo, pode ser obstrução, inclusive, da via de saída. Eu vou falar disso mais adiante. Você tem que tirar também, tá? Mas não, eu coloquei 2,5, depois aumentei para 5, o paciente tolerou. Aumentei para 10, o paciente tolerou, beleza. E aí eu vou ver se a dobutamina que eu coloquei teve realmente efeito. Eu tenho que avaliar depois. Então eu vou ver se o